Nosso Senhor Jesus Cristo está reinando em cada coração nesse momento. Para mim é um prazer falar novamente com você. Nós vamos dar continuidade ao vídeo que nós fizemos primeiro. Eu havia mencionado acerca do batismo. Nós vamos dar continuidade neste assunto, visto que existe muito erro doutrinário por parte de alguns pregadores, até mesmo de algumas religiões, né? Eu creio ser de suma importância que todos nós saibamos a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, não é uma igreja, mas a palavra de Deus. Agora, em São Mateus 28:19, uma ordem dada claramente pelo Senhor Jesus Cristo, de ir e batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro e os demais apóstolos que receberam essa ordem entenderam perfeitamente, e nós vamos em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa ordem em ação. Versículo 38, em um sermão curto, Pedro disse a seguinte frase: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ali não há uma contradição, mas na verdade uma concordância com a ordem dada em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse: ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E os discípulos, inclusive Pedro, estavam no cenáculo e receberam o Espírito Santo, já em Atos capítulo 2. E eles, cheios do Espírito Santo, eles foram e pregaram essa mensagem, uma mensagem eloquente, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e batizaram quase 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repito para você, Atos capítulo 2, versículo 38. Nós temos então o batismo verdadeiro da Bíblia. Você pode dizer: pastor, mas eu não posso descrer de Jesus e crer em Pedro, porque foi Jesus que deu essa ordem. É verdade, você não pode descrer de um e nem de outro. Por quê? Para começar, a ordem dada houve o seu cumprimento, e a ordem que foi dada não houve erro nela, e a ordem que foi cumprida também não houve erro, porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está conectado com o ato, com São Mateus 28:19, porque Pai, Filho e Espírito Santo são títulos dados para uma pessoa. Veja, eu mesmo sou pai, certo? Porque eu tenho filhos. Eu mesmo sou filho porque nasci, né? E eu tenho um espírito, mas no entanto meu nome é Ivonildo da Silva. E Jesus pediu um nome, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E volto a repetir, Pedro e os demais apóstolos, cheios do Espírito Santo, batizaram as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles entenderam que o Pai é Senhor, eles entenderam que o Filho é Jesus e que o Espírito Santo, a unção é Cristo, certo? Então não há contradição. Eu peço a Deus que Deus possa revelar isso no coração, porque muitas pessoas estão passando por cima dessas escrituras hoje, sem ver isso. Depende muito de Deus revelar isso no coração, precisa de muita humildade para receber essa verdade. Então, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e pregou, a Bíblia diz que havia muitas pessoas que vinham de todo lugar do mundo. Eles compungirem seus corações ao ver o Espírito Santo descendo ali no cenáculo, e aqueles discípulos 120 que estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo, a ponto das pessoas se compungirem, querer salvação também. E o que aconteceu? Aquelas quase 3.000 almas, já no dia de Pentecostes, foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tenho o prazer de falar com muita humildade no coração, que o único batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos próximos vídeos nós vamos mencionar alguns relatos de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. De cara eu poderia te dizer para você que nenhum batismo na Bíblia foi realizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque essa aí foi uma ordem, e a ordem foi cumprida. E quando a ordem foi cumprida, o batismo foi realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amado ouvinte, você que não viu essa verdade ainda, eu digo para você, seja humilde, ore, peça muito a Deus, Ele vai te esclarecer esta verdade. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto.